Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. Cá Entre Nós está no ar. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, às 20 horas, sempre com uma entrevista inédita sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail semanalmente sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, aperte o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje aqui vai ser síndico. Síndico profissional ou síndico condômino? O que é melhor para o seu condomínio? Daqui a pouco nós estamos de volta. Solta a vinheta. Hoje vamos tentar solucionar uma questão ainda muito comum para quem vive o dia a dia dos condomínios e que vem à tona sempre que a troca de gestão se aproxima. Qual é a melhor opção para o seu condomínio? Síndico profissional ou síndico condômino? Existe certo ou errado nessa escolha? Ou o que existe de fato são administrações de sucesso e administrações que deixam a desejar? Para responder essas e outras perguntas sobre o assunto, nós receberemos em nosso programa a CEO da empresa Vetor Gestão de Condomínios, Márcia Beatriz. Ela é professora, assistente social com MBA em Recursos Humanos, psicopedagoga e psicodramatista. Atuou em escolas particulares, empresas e ONGs. É proprietária há 21 anos da empresa de consultoria Vetor-Si, voltada para projetos de sustentabilidade e atua há 6 anos como síndica profissional. Obrigada por aceitar nosso convite, Márcia Beatriz. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Eu é quem agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que teremos aí um bate-bola bastante interessante sobre o assunto. A sua chamada inicial já foi bem interessante aí, bem oportuna. Muito obrigado, Márcia. A ideia hoje é realmente nós tirarmos todas essas dúvidas, às vezes, a respeito aí dos síndicos, né, que tanto deixa a gente preocupado na hora das famosas assembleias. Mas, Márcia, antes da gente começar a falar exatamente sobre o assunto que nos trouxe até aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua empresa, Vetor de Gestão de Condomínios, para que a gente pudesse conhecê-la um pouco mais e aí sim formular um monte de perguntas que eu tenho para você aqui, tá bom? Desafio aceito, vamos lá. A Vetor-C, há 6 anos, ela vem investindo no estudo, no conhecimento sobre como é que se dá a engrenagem do funcionamento de um condomínio. Anteriormente a isso, a empresa desenvolvia projetos e ainda desenvolve voltados para a sustentabilidade, projetos na área social e do meio ambiente do trabalho. Em relação a esse braço que foi aberto para o atendimento de condomínios, veio pelo desafio que tivemos inicialmente em exercer o cargo de síndica profissional e também síndica moradora. E o que a Vetor, enquanto braço para condomínios, tem a apresentar, a oferecer? O trabalho com os síndicos profissionais, que é dar conta do dia a dia do funcionamento de um condomínio. Também temos uma frente voltada para cursos para empresas que trabalham com a terceirização de mão de obra para condomínios, porque cada condomínio tem a sua especificidade. E o porteiro, na sua empresa de origem terceirizada, é orientado para os serviços de portaria. Mas serviços de portaria com um público
que é da terceira idade, pode ter uma conotação e exigir um desempenho. Para um público de condomínio que tem um volume grande de crianças e adolescentes, pode ter uma outra dinâmica e exigir desse porteiro um outro perfil. Então, apresentamos aí orientações para que, dentro do condomínio, ele possa agir da forma mais adequada possível. E um terceiro braço de atuação enquanto condomínios é que, hoje, muitos moradores podem ter o interesse em serem síndicos ou até síndicos já eleitos, mas numa primeira gestão. E eles, no dia seguinte, após a assembleia, se deparam com uma questão desafiante. Tá, sou síndico desde ontem, e agora o que tenho para fazer? Então, a Vetor traz a possibilidade de, por um ano, acompanhar esse síndico e esse morador que tem o interesse em ser síndico e que foi eleito, aceitou o desafio, em fazer um programa de atuação para que o desempenho se dê de forma mais ágil. Então, esses são aí os desafios da Vetor nessa frente de atuação. E a Vetor atua principalmente nos condomínios, com segurança, gestão de pessoas, infraestrutura e meio ambiente e a parte administrativo-financeira. Então, são essas frentes que conduzem aí os nossos trabalhos e as nossas intervenções. Perfeito, Márcia. É uma assessoria realmente completa, não só como síndico, mas para o síndico o síndico condômino que vem a assumir aí essa modalidade. Márcia, quais são as variáveis que devem ser analisadas antes de tomar uma decisão coletiva em assembleia sobre o futuro da administração do seu condomínio? Interesse e preparo dos condôminos para assumir a função de síndico, disponibilidade, recursos, tamanho da demanda do condomínio, seriam algumas delas? Cá entre nós, eu considero que sim. Principalmente, iniciando principalmente por uma que é o tempo. Hoje, Nelsinho, por toda a situação de exigências aos condomínios, o condomínio não mais pode ser gerido com talvez um pouquinho de tempo que me reste em algum dia por alguma questão. O condomínio hoje exige que aquele que vai se dedicar à sua gestão tenha tempo, tenha conhecimento e tenha interesse pela coletividade. Então, esses fatores são fatores iniciais para que qualquer pessoa possa, pensando no condomínio, ter uma gestão que seja eficiente. Depois desses aspectos, eu tenho tempo, eu quero estar com as pessoas, eu quero olhar para o meu condomínio. O condomínio é uma coletividade. Eu preciso ver o nível de comunicação que eu desejo ter, porque este é um fator que é imperativo para que se seja síndico. Eu preciso comunicar o que está estabelecido na convenção, o que está estabelecido no regulamento, o que está estabelecido numa ata que vai regular as atitudes de um síndico. Então, a comunicação é um fator muito importante porque ele já elimina vários fatores que possam surgir na questão de conflitos. Um condômino, um morador sem informação é um condômino, um morador que pode, por desconhecimento, trazer questões que complicam a gestão. Um outro aspecto que eu acho importante para uma gestão eficiente é foco. A pessoa precisa ter um foco, saber onde quer chegar com aquele condomínio e como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Através de um planejamento. Eu tenho que ter um planejamento sobre as minhas ações. Aonde eu vou,
com este condomínio. O que os condôminos desejam? O síndico é um líder que traz à tona o que as pessoas que ali residem desejam para todos e para si mesmo. Então, fatores para o sucesso são esses, importantíssimos. Aí chega um momento em que eu me pergunto, seria um síndico morador ou um síndico profissional? Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Aquele que tiver a disponibilidade de tempo, planejamento, desejo de comunicação, foco, visão financeira. Se um morador tem esse perfil, pode ser um morador aquele que seja síndico. Temos excelentes síndicos moradores. Mas caso no condomínio não haja interesse de alguém da coletividade em atuar e que apresente esses perfis, seria interessante buscar alguém no mercado. Perfeito. Márcia, em se falando aí de síndicos profissionais, em sua opinião, quais devem ser as características para um bom síndico profissional? Eu vou reiterar algumas mencionadas. Perfeito. Então, um perfil negociador é muito importante. Por quê? Porque o planejamento, as decisões que serão tomadas, elas devem atender a um coletivo. Então, eu não estou com a minha empresa, em que eu decido e se eu tiver prejuízo ou se tiver lucro, eu administro, ou comemoro ou me frustro. Eu estou liderando uma comunidade que tem interesses próprios e interesses coletivos. Então, é preciso ser um bom negociador. Um outro perfil é o de planejamento. A visão financeira é muito importante. O condomínio, muitos condomínios, nós temos uma característica em Campinas em que há muitos condomínios com uma faixa aí de construção e constituição, que são condomínios de 30 anos, de 20 anos. Esses condomínios, eles exigem despesas operacionais, despesas ordinárias, que são o dia a dia de um condomínio, mas eles hoje demandam uma grande carga na questão das manutenções. E não são as manutenções de legislação, são manutenções de construção. Ele já teve a sua vida útil e ele passa a degenerar. Então, ele precisa ser reativado enquanto estrutura física. E tudo isso exige uma visão financeira muito capaz para que eu possa despender parte dos recursos para o dia a dia e despender parte dos recursos para esse plano de médio e longo prazo. Então, são perfis muito importantes, esses de planejamento, foco, visão, negociação, comunicação. Eu acredito e considero que sejam fundamentais para uma gestão de sucesso. Perfeito. E quais são as maiores dificuldades dessa profissão no dia a dia, Márcia? Naquilo que você está ali com os problemas? Qual é a maior dificuldade? A distância de não estar no local a toda hora? A pessoa que tem vários condomínios para tomar conta? Como é que fica isso? Eu vejo, Nelsinho, que a distância ela tem sido minimizada por duas questões importantes. Uma, se você tem uma boa articulação interna com o condomínio, os conselheiros, porque o fato de você atuar como síndico profissional não elimina a composição interna do condomínio, que são os conselheiros. Os conselheiros estão para apoiar e monitorar as ações de qualquer síndico, morador ou um síndico profissional. Então, se ele tem uma articulação com os conselheiros,
com a equipe de trabalho do condomínio, independente de ser uma equipe reduzida, porque hoje temos as portarias remotas, ou uma equipe de maior dimensão, que é a própria do condomínio, uma boa articulação com essa equipe e uma boa articulação com a sua equipe, se você como síndico profissional, se você tem essa equipe de apoio ao condomínio. Então, hoje, a internet, os recursos à distância, o WhatsApp, e-mail, vídeos, eles têm ajudado muito a gestão de um síndico, mesmo que ele não resida no condomínio. Mas, então, a gente eliminando esta dificuldade, existem outras, e a sua própria fala cá entre nós já traz aí o que dificulta. Você falou, o que no dia a dia pode dificultar a gestão de um síndico? Mesmo a gente tendo o perfil de planejamento, existem os fatos não planejados. As ocorrências que são de um dia para a noite e que não são esperadas. Então, uma das dificuldades do dia a dia de um síndico é o cano furou. Eu não tenho planejado quando o cano vai furar. Então, a primeira dificuldade é, mesmo havendo o perfil de planejamento, eu preciso dar conta dos acontecimentos que estão fora de uma administração planejada. Uma discussão entre condôminos, as intercorrências que, se não bem atuadas e imediatamente investidas, elas podem acabar com todo o seu dia de planejamento. Então, esse é um dos grandes desafios, é dar conta do que acontece no dia a dia do condomínio que você não planejou. Então, essa é a maior dificuldade, eu vejo. Uma outra grande dificuldade é você não ter um planejamento financeiro para realizar as ações. Uma outra questão é executar obras, executar melhorias sem que elas tenham sido comunicadas aos condôminos. Se você para um elevador sem que o condômino tenha sido comunicado, isto vai ser um problema para você administrar, porque ele vai conduzir o seu dia sem ter planejado este tempinho que ele precisaria para aguardar um segundo elevador ou se locomover de escada. Em suma, estamos num momento, infelizmente, instantâneo. E o condômino, o morador, ele quer respostas rápidas. Ele quer respostas rápidas para algumas situações que o síndico pode não ter respostas rápidas. Então, esses são os grandes desafios de um condomínio. É você ou agir com as intercorrências ou com o planejado de forma que ele não tenha sido explicitado e negociado com os condôminos e moradores. Isso traz bastante dificuldade para a gestão do síndico. Do síndico profissional. Ô, Márcio, você já comentou um pouco, mas me diga o seguinte, pensando em uma gestão de sucesso, qual deve ser o papel do conselho e dos condôminos? O melhor e maior papel, a maior responsabilidade é a participação na gestão. Isso, Nelsinho, você pode delegar para o síndico morador ou para o síndico profissional os desafios de gerir um condomínio. Mas você não pode delegar que você reside naquele condomínio e que você precisa dar opiniões, participar do dia a dia e oferecer feedbacks para que a gente possa fazer contornos ou reordenamento de rotas e de planejamentos de uma forma que seja rápida. Porque, às vezes, o síndico ele está achando
que ele está agradando. Sim. Isso, mesmo ele tendo algumas ferramentas de medição de como é que está o seu time de aceitação, porque o síndico deve ter essas ferramentas. Então, o síndico também deve fazer essa prospecção no sentido de perguntar: o que eu tenho feito tem sido bom? Vocês têm estado satisfeitos? É esse o planejamento? Isso nos acompanha perpetuamente. Mas o conselho, ele deve nos subsidiar. Mesmo com a participação dos condôminos do conselho, a ação, a atividade de um síndico, ela já é por si só isolada. Os condôminos estão nas suas atividades. Então, a concentração de pessoas de um condomínio difere de uma empresa. A empresa agora, com essa pandemia, foi que experimentou um pouquinho o mesmo que o condomínio experimenta, que foi o home office. No condomínio, você às vezes passa pelos espaços do condomínio, os espaços comuns, e não encontra o condômino, não encontra o conselheiro. Então, a atividade do síndico por si só é uma atividade isolada. E se ele não tem a participação do conselho e dos condôminos, ela se torna isolada e distante. Ser isolada não é só o problema é ser distante. Então, o conselho ele deve dar o norte por síndico, ele precisa participar das ações que estão sendo executadas e ele deve monitorar qual é o desenvolvimento deste síndico nos aspectos que foram planejados, nas questões administrativas, financeiras, o acompanhamento do balancete, se todas as situações que foram estabelecidas, como notas fiscais, planejamentos financeiros, compromissos, estão sendo cumpridos. E isso não é uma questão que o síndico possa pensar: nossa, estão desconfiando de mim? Não, a gente não dá conta de tudo. E podem passar ações, às vezes desapercebidas. E com um toque, um lembrete, a gente já faz o reordenamento da rota. Porque podem acontecer também, por todo o preparo que um síndico tenha, pode acontecer um erro. Isso é normal, é comum. Sim, sem dúvida, claro. O que não pode acontecer é que esse erro tome um vulto e uma proporção que aí sim a gente não consiga dar conta de uma forma confiável e amistosa profissionalmente, a gente não possa mais dar conta de resolver esses problemas. Aí sim vem o grande desafio. Acho que esse síndico não é muito confiável. Acho que ele está olhando para outros condomínios e não está olhando para a gente. Então, adequar essas questões é muito importante. O conselho, os conselheiros é que nos darão essa contribuição que é fundamental para uma gestão de sucesso. Ô, Márcio, eu costumo dizer o seguinte, que essa participação, não só dos conselheiros, tanto do conselho consultivo quanto do conselho fiscal, eu acho que há que se ter um entendimento mais preciso do que cada um, de qual a função de cada um, né? O conselho consultivo, quando você tem um problema, o síndico tem dúvidas, ele vai e faz a consulta, o nome já diz, e faz a participação. E o fiscal, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que pegar as pastas, todo o movimento e analisar para que realmente as coisas, caso haja algum tipo de equívoco, algum problema, que seja levantado, seja apurado e corrigido. Essa ideia, e realmente você colocou muito bem, não é questão de desconfiança, acho que é dever de cada um para se fazer isso. E eu acho assim que o ápice de um síndico é quando ele, em assembleia, recebe uma gama muito grande de condôminos participando. Porque ali é o foro adequado para que você não vá lá somente para reclamar, que geralmente as pessoas só vão nas reuniões
quando tem alguma coisa para reclamar e, de preferência, que atinge apenas a ela e não a coletividade, né? Nós, de uma certa forma, essa é a minha opinião, claro, somos um pouco assim egoístas, né? A gente assim, eu tenho um problema, vou lá para resolver o meu problema e às vezes existe um problema que não é teu e que possa ser resolvido em prol da comunidade. Então, eu acho que esse discernimento ainda falta. Eu acho que a participação em assembleias é de suma importância para que a saúde do próprio condomínio, de uma forma geral, em termos de relação interpessoal e tudo mais, não precise ser apontadas como erros, e sim como Sim. soluções a serem tomadas e que envolvam a todos. Não necessariamente uma pessoa ou um condômino diretamente, mas a maioria, né? Mas legal. Agora deixa eu fazer uma outra perguntinha para você que também eu acho que é intrigante e as pessoas gostariam de saber. Qual é o verdadeiro papel da administradora em uma gestão? A administradora, ela precisa ser uma grande parceira do condomínio. Ela precisa dar conta de resolver todas as questões relacionadas a recursos humanos, por exemplo, toda a parte de legislação, a parte de contribuições fiscais, tributárias, previdenciárias. Então, precisa ser uma administração que tenha condições de assessorar o síndico para que todos os aspectos relacionados após a ação do síndico, o síndico contratou uma empresa, ela fez o contrato, ela passou para os conselheiros, ela fez a cotação, fez 3 orçamentos, a empresa está justinha e vai fazer um serviço que imaginamos que atenda ao condomínio. Cronograma, orçamento, tudo preparado. O pós-contrato vem a participação da administradora. Quando se recolhe os impostos, quando serão pagos, será pago de que forma. Então, ela tem uma grande contribuição, uma grande importância no aspecto administrativo financeiro. Ela também tem uma importância fundamental em subsidiar o síndico nas questões jurídicas. Muitos aspectos vão aí para o fórum que é o judiciário. Questões relacionadas a terceiros, a parceiros, a contratos que não foram bem realizados, o serviço que era para ser entregue de uma forma e não foi. Questões relacionadas também, infelizmente, às questões relacionadas aos condôminos, porque existe um regulamento, existe uma regra, uma convenção, e os condôminos que vêm para ajudar ao condomínio. A regra é algo que vem para nos ajudar e não para nos embotar na nossa espontaneidade. Mas se moramos dentro de uma coletividade, nós temos que ter um fio condutor de como é que a gente age. E muitas vezes, mesmo isso sendo, as regras sendo totalmente divulgadas e de conhecimento de todos, algumas podem não ser cumpridas. Então, cabe à administradora, trazendo essa assessoria jurídica, nos mostrar como fazer. É através de uma notificação, é uma conversa informal, quem vai abordar esse condômino, de que forma a gente pode dar uma tratativa a esse assunto, que ela tenha uma resolução que seja adequada, ou, se ela não está sendo de comum acordo, como é que vai chegar numa notificação? É de uma primeira vez, não é? Então, a administradora tem esse papel fundamental também, além da parte da administração de finanças e de pessoas, a administração dos aspectos que tenham aí a necessidade de um aspecto judiciário. Ela tem que cumprir também com todos os aspectos de suporte à Assembleia. Para que a Assembleia não seja impugnada em algum momento, ela tem todo um procedimento, e esse procedimento
é apoiado pela administradora. Quando se convoca, o número de votos para um assunto, você pode ter votos do número de participantes de uma segunda chamada, independente do total deles, mas para alguns assuntos, você tem que ter 50 mais um. 50% dos condôminos moradores mais um. Então, é a administradora, no desenvolvimento também do apoio à execução da Assembleia, não só o antes e o depois, mas também nos dá a assessoria se a Assembleia está sendo conduzida de forma adequada e se ela será garantida depois judicialmente. Então, esses são aspectos fundamentais de uma administradora. A apresentação das pastas contábeis. Podemos ter hoje a administradora com os seus sites, os seus recursos aí, para que os condôminos e os moradores possam acompanhar a gestão contábil e financeira, os comunicados, os documentos. Hoje, existem sites, as administradoras deixam tudo isso online. Isso é perfeito, mas a legislação não eliminou a pasta física. Sim. Então, a administradora tem que preparar esse documento e entregar ao condomínio, e aí, mais uma vez, entra o conselho. Ele precisa olhar esta pasta, ele precisa verificar se aquilo que ele acompanhou com o síndico, se os documentos que foram encaminhados, se os orçamentos apresentados, as notas passadas, elas constam nas pastas fiscais. Então, de novo, vem a participação. Então, a administradora é uma parceira fundamental na gestão de um síndico e de um condomínio. Legal. E quais são, Márcia, os mandamentos de um síndico profissional de sucesso? Os mandamentos de um síndico profissional. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é ele ter assumido ser síndico profissional porque ele gosta do que ele faz. Ser síndico profissional não pode ser algo que vá se encaixar na vida de um profissional porque, e agora me aposentei, e agora perdi o emprego, e agora não estou me dando bem nessa atividade com vínculo empregatício, que era uma atividade que eu possa gerir os meus horários. Vou ser síndico profissional. Esse não é um mandamento. Entendi. O síndico profissional, ele precisa gostar do que faz. E dedicação, né, Márcia? Sim. Ele precisa ter uma noção muito grande e estudos sobre o que é efetivamente o papel de um síndico profissional. O que vai legislar a sua atuação durante um ano naquele condomínio? Quais são as atribuições de um síndico profissional? O que cabe a mim como síndico profissional fazer? Então, este é um segundo mandamento. Eu quero ser síndico e eu sei aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso, enquanto perfil comportamental, ter transparência. Fazer e não me incomodar, não ter melindres. Se alguém me perguntar se algum gasto corresponde a um orçamento que foi estabelecido. Nós lidamos com dinheiros de terceiro. Verdade. Então, a gente precisa ter a transparência e respeitar aquilo que nos foi atribuído com respeito. Foi uma confiança grande que foi dada a um síndico profissional, que ele possa gerir todo aquele patrimônio. É um patrimônio de pessoas, é um patrimônio financeiro, é um patrimônio estrutural. Então, a gente tem que responder com transparência a isso que nos foi dado com respeito através de uma assembleia. Então, esse também seria um terceiro mandamento. Um outro mandamento é ouvir as pessoas, ouvir o que desejam de mim. Eu tenho toda uma chancela de estudos dos organismos que nos orientam sobre o que fazer.
Mas qual é a hora de fazer? Como fazer? Eu estou fazendo, o meu trabalho é para terceiros, o meu trabalho não é na minha casa para mim. Então eu preciso ouvir, escutar o que as pessoas desejam. É claro que em determinado momento, e aí já vem um outro mandamento, além do ouvir, é saber liderar. Então você tem a hora de ouvir, a hora de consultar, a hora de verificar a legislação, mas tem a hora de decidir. Sim. Então, ele precisa ter um posicionamento assertivo e um posicionamento de liderança. Um outro aspecto que eu vejo importante, e isso principalmente síndico morador e o síndico profissional, ele pode ser checado em alguns momentos, mas ele também será checado. Aquilo que eu prego é aquilo que eu faço? Não se pode parar na garagem sem ter autorização. Terceiros não podem parar sem que haja uma prévia consulta. Eu não consultei se eu posso parar na garagem, eu sou síndico profissional e vou lá e paro. Está na minha prerrogativa de assembleia, de contrato, de acordo com os conselheiros, está registrado que durante a minha gestão, enquanto eu estiver no condomínio, eu posso usar a garagem? Tem uma garagem, uma vaga para isso? Se sim, ótimo. Se não, aquilo que eu falo para que os condôminos façam é aquilo que eu faço. Eu preciso evidenciar as minhas ações para adquirir confiança. Verdade. Este é um mandamento que ele percorre o dia a dia de um síndico e da pessoa que está ali com o hobby de síndico. Eu preciso ser confiável. As pessoas precisam dizer, tem hora que ela é chata. Ah, minha Nossa Senhora, tem hora que ela traz algumas questões aí que não são do meu acordo, mas foram votadas. Então eu vou precisar aceitar. Mas ela está cumprindo o que a gente está solicitando, o que a maioria está determinando. E também a gente precisa, Nelsinho, saber abrir mão. Verdade. Às vezes a gente tem certeza que seria por aquele caminho e não por um outro. Se não envolve problemas jurídicos, se não envolve problemas patrimoniais de deterioração, eu posso, às vezes, como um negociador, saber esperar um pouquinho. Saber que não é o momento, muitas vezes, de que aquele assunto seja retomado. Calma, vamos dar um tempinho. Às vezes as pessoas precisam interiorizar um assunto. Foi muito novo. Eu tenho uma experiência nesse sentido sobre portaria remota. Quando você traz um assunto inicialmente, nossa, não, eu não quero, olha, vão entrar, vai assaltar, o nosso condomínio vai ficar vulnerável. Então, você tem que ter, enquanto mandamento de um síndico, um termômetro. Espera aí, está na hora de trazer esse assunto? Quais serão os ganhos para o condomínio? Quais serão as perdas se eu postergar 6 meses? Então, eu tenho que ter esse time para eu não perder algumas negociações que são importantes. Então, eu vejo que, além dos perfis profissionais, os mandamentos, eles entram muito por esse viés que foi aí já apresentado. Legal, Márcia. Não, perfeito, bem esclarecedor esses seus mandamentos aí. Realmente é bem isso mesmo que acontece. Agora nós falamos dos mandamentos, como devem ser e tudo mais. Agora eu gostaria de que você me informasse, se você souber, como que é realmente o dia a dia, a rotina de um síndico profissional. Ele que atende vários condomínios, né? E está certo que ele deva ter uma equipe, mas como que é esse dia a dia de um síndico profissional? Eu vejo que ele deve fazer um planejamento com a sua equipe ou isoladamente, caso ele não a tenha, ele é quem vai avaliar se o número de condomínios que ele assumiu
ele terá condições de executar, aí cabe a cada um dentro da sua proposta de consultoria e de desenvolvimento da sua carreira profissional. O importante é que no dia a dia eu possa atender pessoalmente ou presencialmente, representado por alguém da minha equipe, e que tenha sido apresentado, já tenha sido negociado, ele tem que estar no condomínio. Ele não pode abrir mão desse contato pessoal. Então, o dia a dia de um síndico em um condomínio é verificar dentro do seu planejamento quais são as demandas daquela semana para aquele condomínio. Qual é o dia que eu vou estar no condomínio, se tudo estiver dentro do planejado? Não havendo a possibilidade de manter o planejado por conta de uma intercorrência, eu tenho que ter um espaço na minha agenda para um atendimento imediato. Pode ser que isso aconteça. Então, eu tenho que ter dentro da minha escala de atendimento, um atendimento a todos os condomínios dentro do seu dia a dia. Eu vou lá, eu verifico se as ações foram executadas, eu converso com alguns moradores que estejam no seu dia a dia transitando pelas áreas comuns. Se for um assunto que eu preciso de alguém que esteja lá específico, eu devo ter feito um agendamento prévio. Olha, vamos estar tal dia. Eu preciso, conselheiro, da sua opinião específica sobre esse assunto. Será que poderíamos nos encontrar nesta data? Então, o dia a dia de um condomínio de um síndico dar conta do atendimento, tanto próximo, tanto quanto à distância do condomínio. Então, o condomínio ele exige um olhar diário. Então, eu tenho que ter um tempinho no final da minha agenda, de umas 2 horas, em que eu diga, condomínio A, fiz isso, 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 tem alguma ação em aberto? Não tenho. Eu posso resolver no dia que eu for lá? Não posso. Um lápis da conta não dá. Então, ele precisa atender a um condomínio específico para aquele dia, nas demandas próximas e nas demandas distantes, e verificar os outros. Então, isso é fundamental. Ô, Márcia, Porque os condôminos, eles querem se sentir atendidos. deixa eu fazer uma pergunta. A figura do zelador seria um ponto de apoio importante para um síndico profissional? Eu vou te responder que sim, num primeiro momento, até pelo perfil da maioria dos síndicos, eu vejo que um zelador, ele é importante, mas a gente também pode ter uma prerrogativa que não é de substituição total ao zelador, mas pode ser uma preparação futura aí para alguns condomínios. O zelador, ele tem como papel conhecer o condomínio. O zelador, ele conhece o intramuros do condomínio. Verdade. Se você perguntar, aquela tomada ali é 110 ou 220, ele vai responder. Vai. Aquela escada ali, ela dá para a área externa ou ela dá para algum lugar que eu ainda não transitei? Eu, por exemplo, posso ser um condômino que adquiri um apartamento há pouco tempo. Então, o zelador, ele é esse cérebro que ele conhece o condomínio. Então, ele é uma figura fundamental. Mas eu também posso ter um projeto, uma capacidade de descrever tudo que um condomínio possui hoje. Então, como é esse condomínio? Quais são os andares do condomínio? Onde estão os registros das caixas d'água? Onde estão... essas tomadas são 110, são 220. Então, eu começo a ter um registro de todo o funcionamento do condomínio e de tudo que existe no condomínio, para que pessoas que não tenham esse papel de zeladoria possam se atribuir, pegar algum tipo de informação que está sistematizada, está registrada, tem um caderninho na portaria que diz: furou o cano, qual o registro que eu fecho? Se eu tenho aquela instrução de trabalho,
E se eu tenho algumas pessoas que sabem que existe o caderninho, olha o papel do síndico, dos conselheiros na comunicação. Muitas vezes eu posso ter essas atitudes, que são atitudes que vão dar conta, muitas vezes, da atitude do zelador. A palavra zelador vem de zeladoria. O que eu zelo, o que eu cuido. Hoje em dia, Nelsinho, cá entre nós, a vida está difícil financeiramente. Sem dúvida. Não só hoje em dia, já há algum tempo, mas parece que o cinto está apertando mais agora por todo esse cenário mundial que passamos. Então, se a gente tem a participação de mais pessoas conscientes sobre a zeladoria de um condomínio, eu consigo também cumprir esse papel. Então, tem condomínios que ainda têm a condição hoje de ter um zelador. De manter o zelador, entendi. Existem condomínios que não estão tendo mais essa condição. Então, quais seriam os recursos que eu poderia agilizar para que eu não substituo pessoas, eu substituo tarefas, para substituir a tarefa do zelador. Porque eu acho que as pessoas, elas precisam ter um olhar de que, se eu não vou fazer mais esta função, eu posso cumprir uma outra função. Então, eu não estou querendo trazer aqui nenhuma apologia que a gente tem que eliminar pessoas, em absoluto. Todas são importantes, mas a gente também tem que saber se eu consigo dar sobrevida ao condomínio com a estrutura que eu tenho hoje. Perfeito. Nós podemos dizer que o síndico profissional é um novo nicho de mercado? Nós podemos dizer que hoje o síndico profissional está se constituindo um nicho. O que a gente não pode considerar é que o síndico morador não seja também um perfil que traz qualidades para o condomínio. Entendi. O síndico profissional, ele não vai eliminar o síndico morador, que também tem todos os perfis, competências e bom desempenho. O que acontece hoje, Nelsinho, e por isso um nicho de mercado, é que cá entre nós, as pessoas com todas essas atribuições e com a necessidade de responder ao condomínio, com essa agilidade, com esse planejamento, com essa condição de visão financeira, a possibilidade de estabelecer parcerias com a administradora, com terceiros, com prestadores de serviço. Então, muitas vezes, eu não quero exercer essa função. O condômino hoje está dizendo, eu não tenho esse perfil, eu não gostaria de envolver o meu tempo nesse assunto, eu tenho outros assuntos que eu gostaria de priorizar. Nesse momento é que foi constituindo o nicho de mercado. Por quê? Porque as pessoas, além de precisarem de tempo, elas estão precisando de conhecimento para gerir um condomínio. E não necessariamente o conhecimento de um médico seja o conhecimento de todas essas outras áreas que foram apontadas. Médico, dentista, qualquer outro profissional. Citei aqui um médico meramente por um impulso. Eu já tenho a minha proficiência profissional. Eu não quero aprender outra. Então, por isso, um nicho de mercado. Legal. Márcia, o síndico profissional, ele assume as responsabilidades civil e criminal do condomínio? Sim, totalmente. O síndico profissional, ele será checado, ele será monitorado e ele será juridicamente avaliado sobre qualquer ação realizada no condomínio. Ações relacionadas a pessoas e ações relacionadas a patrimônio. Então, eu preciso ter uma visão
muito clara, porque se alguém considerar que eu estou negligenciando uma conta, um mês de condomínio, um contrato que eu assumi, se eu não fui atenta para esse gasto, eu posso ser acionada juridicamente por isso. Se eu fiz um contrato e eu não apresentei orçamento, e esse contrato excede o contrato de mercado, porque o contrato tem um viés de orçamento, de qualidade e de tempo de entrega. Se eu não atendi a esses aspectos, o condômino pode achar que eu não dei a atenção devida e eu vou responder. Outras questões importantíssimas, que são também que o síndico deve ter uma atenção, é que todo relacionamento com pessoas hoje está sendo monitorado. Se qualquer pessoa considerar que houve um desrespeito, que houve uma perseguição, algo que não tenha atendido a seu direito de cidadão, os seus direitos constitucionais, ele vai processar o síndico. E o síndico responderá judicialmente. Recentemente, semana passada, veio aí para São Paulo mais uma responsabilidade para o síndico. Ele precisará denunciar quaisquer maus tratos relacionados à violência doméstica e à violência ao idoso. Então, essa questão de dizer, o barulho é no vizinho e eu não tenho nada com isto, tem que ser avaliado com maturidade, bom senso, ver a reincidência, uma série de questões devem ser cuidadas na hora de se fazer uma denúncia. Mas a gente não pode se omitir do que está sendo aí posto como nosso dever. É nosso dever ter essa responsabilidade e se nós não apresentarmos espontaneamente, o judiciário vai nos perguntar e se não comprovarmos, outra questão importante, Nelsinho, tudo deve ser formalizado. Formalizado, isso é muito importante. Sistematizado, definido em assembleia, realizado, registrado. Por quê? Porque as evidências é que serão objeto de análise do judiciário para saber se houve procedência ou não no processo que foi apresentado contra o síndico. Então, tudo que eu faço deve ser transparente e deve estar evidente. Formalizado, porque senão, né? eu vou ser processada e a causa será dada ganha para o condomínio, ou o condômino. Márcia, cá entre nós, diante de tantas responsabilidades e afazeres de um síndico profissional, como ele faz para dar conta de vários condomínios ao mesmo tempo e, importante, com qualidade? Esta é uma reflexão importante para ele fazer internamente, que é uma discussão que a Vetor tem internamente, eu e o meu sócio. Então, assim, o que a gente deseja enquanto empresa de consultoria ou enquanto profissional? Eu quero atender 10 condomínios, eu quero atender 15 condomínios. Faça um planejamento quando você pensar, vou ser síndico profissional. Qual é a capacidade de que eu possa ter uma boa referência amanhã? Porque essa é a grande condição do síndico identificar novos condomínios, ser referenciado. E para que ele seja referenciado, ele precisa ter bons resultados em condomínios que ele tenha passado. Então, quantos condomínios, isso é uma decisão interna de cada profissional ou de cada empresa. Mas o importante é que a gente possa cumprir aquilo que foi acordado. Então, a Vetor C tem um desejo de atender a um número X de condomínios. A hora que eu não conseguir atender, eu preciso deixar de responder a um convite?
Não necessariamente, mas primeiro eu preciso me estruturar internamente. Estruturar, verdade. Para Então, o aguentar, né? importante é isso. Eu me planejei para ter 5. Surgiu um sexto, opa, eu dou uma encaixadinha, vamos fazer igual o Fusca de antigamente? Não, não Não tem tem mais como Fusca de mais. antigamente. Eu coloco 15 onde eu colocava 10? Não. Não. Eu preciso colocar na minha carteira aquilo que eu possa atender com qualidade e que eu possa tranquilamente dizer: fiz um bom trabalho Legal. e ser reconhecido por isso. Sim, sem dúvida. Que vão ser as referências, né, Márcia? Sim. Que você citou. Bom, Márcia, puxa vida, muito obrigado. Esse bate-papo foi maravilhoso. Você esclareceu vários pontos aí que tenho certeza que muita gente tinha dúvidas e agora já entende um pouco mais, ou síndico profissional, ou síndico condômino, o que é melhor para cada condomínio. Isso aí realmente é uma reflexão que tem que ser feita em assembleias e as decisões de acordo com de acordo com cada condomínio. Ô, Márcia, agora eu sempre deixo um espaço reservado aqui no nosso programa para que os nossos entrevistados, no caso hoje você, deixe aí os seus contatos para que as pessoas possam falar contigo, questionar sobre os seus trabalhos e tirar mais dúvidas, é claro, também. Então, por favor, o espaço é todo teu aí para que você diga os seus contatos. Inicialmente, eu gostaria, nesse último momento, de agradecer muito, Nelson, ao Cá Entre Nós, a oportunidade, o espaço. Foi de uma forma bastante criteriosa de sua parte, mas também muito atenciosa o fato de Obrigado, nos Márcia. receber enquanto vetor, enquanto empresa e enquanto a Márcia Beatriz. Então, o seu tempo dedicado também à coletividade para que tenhamos aí mais informações, eu agradeço. Agradeço aí a sua disponibilidade de estar contribuindo para que as pessoas tenham mais informações. Cá entre nós, Obrigado. muito importante. E, Obrigado. Márcia Beatriz, eu agradeço a todos, eu estou à disposição. Aí estão os contatos, Vetor C, gestão de condomínios, que atende como síndicos profissionais. No e-mail vetorc, gestão de condomínios, @gmail.com, os celulares, por WhatsApp. Estamos aí à disposição de qualquer pessoa. E um último recado que eu não assinalei no momento da nossa conversa, e que Pois já não. deixo aí para um outro momento, caso seja propício e que você avalie, é pensar que ser síndico é trabalhar em rede. E é Verdade. importante que tenhamos aí uma rede bastante vigorosa de contatos, relacionamentos internos e externos, para que possamos ter aí bons resultados e qualidade no que exercitamos e entregamos aos condôminos. Perfeito, Márcia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras de apoio ao nosso trabalho, que isso também é muito importante. Agradeço a você também a confiança de estar aqui conosco e a sua disponibilidade em poder passar todo esse seu conhecimento para todos os nossos seguidores. Enquanto você falava aí, nós colocamos aqui no rodapé do nosso canal os seus contatos e também agradecer ao seu sócio, o Antônio Carlos, que está sempre na retaguarda aí, dando aquele suporte para que a gente se familiarize cada vez mais com a tecnologia, né, Márcio? Nós fizemos uma entrevista, caímos 2 vezes da rede e o Antônio Carlos nos ajudou aí. Muito obrigado, Isso. Antônio Carlos, a você também e sucesso sempre aí nos seus trabalhos. Muito Bom, obrigada. Até mais. imagina, Márcia, nós é que agradecemos. Conversei hoje com a Márcia Beatriz. Semana que vem teremos uma nova entrevista sugerida por você, você que sempre nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está nos enviando através do nosso e-mail as suas sugestões de pauta, como essa da Márcia hoje sobre síndico profissional ou síndico condômino. Também quero avisá-los que quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se,
Aproveita que você está por aí, dá aquele like para dar fortalecimento aí para o nosso canal. Divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.